Olá amigos, bem-vindos ao HQ Além dos Balões. No programa de hoje, a entrevista completa e na íntegra com Sérgio Macedo. Ele nos concedeu essa entrevista quando do lançamento da obra Xingu, editado pela Devir. Sérgio Macedo nos falou, além de quadrinhos, sobre a filosofia de vida, sobre a cultura indígena, sobre o que permeia a sua concepção de obras. É isso aí, a alma de Sérgio Macedo está exposta e vocês vão conferir como ela influencia no trabalho deste grande quadrinista que recebeu o prêmio de mestre dos quadrinhos lá no prêmio HQ Mix. É isso aí, é só um minuto. Aqui você venceu, Tintin. Aqui você venceu, Tintin. E todo mundo gostou. Vamos falar do prêmio Angelo Agostini. É isso aí, a votação já está aberta. A entrega do prêmio será no dia 16 de fevereiro de 2008. Aonde? Lá no Senac Lapa. O prêmio é concedido pela Associação de Quadrinistas e Caricaturistas do Estado de São Paulo. Na voz, pessoa e obra de Vorney Almeida de Souza. Grande abraço. Bom, e como é que vocês fazem para votar? Vocês vão votar em dois endereços, ou no e-mail angeloagostini@bigorna.net, lá do site Bigorna do Eloir Pacheco, e também pela caixa postal da Associação de Quadrinistas. E o endereço vocês veem aqui embaixo. Quais são as categorias? As categorias são, sempre em 2007, melhor desenhista, melhor roteirista, melhor lançamento de 2007. A lista vocês encontram aí, uma lista para ajudá-los. Também tem o prêmio de melhor fanzine e melhor cartunista. Além disso, tem a entrega do prêmio do Mestre do Quadrinho Nacional e também o prêmio Jaime Cortez. É isso aí, votem, confiram e nos veremos lá com a cobertura completa da entrega do prêmio Angelo Agostini. Um abraço! Então estamos com o Sérgio Macedo, que vai nos contar um pouco da sua história como desenhista. Como começou lá pelos 3, 4 anos de idade? Eu era molequinho, criança ainda. Eu me lembro que eu desenhava com gravetos no chão, no quintal da minha casa, lá em Minas Gerais, uma cidadezinha que chamava-se Porto Novo, além Paraíba. Morei lá até os 3 anos de idade, depois meus pais se mudaram para Juiz de Fora, eu fui criado. Mas desenho sempre fez parte da minha vida. Eu não tenho o que dizer, nasci praticamente desenhando, gosto. E quando virou profissão? Em 1969, comecei a trabalhar na publicidade, fazendo ilustrações também para jornais. E foi assim, comecei a ganhar um pouco de grana em 69, desenhando. E agora, como quadrinista, a sua carreira começou mesmo fora do Brasil? Não, no Brasil. Em 1972, em São Paulo, havia uma revista, Grilo, que publicava só desenhistas estrangeiros. Onde eu tinha o quê? Na época, uns 20 anos, coisa assim. Cheguei lá com minhas pranchas, tudo tímido e tudo. Mostrei e o pessoal, gostaram e decidiram publicar todo mês um episódio. E quando eu terminei a história, o Masao Ono, um editor muito ousado para a época, um cara muito legal, ele viu e falou, vamos fazer um livro. Foi o primeiro livro de histórias de quadrinhos no Brasil. Foi lançado, se eu não me engano, em 73, em São Paulo. Em 73. Agora só se acha em sebos. Nem sei, eu não tenho. Você não tem? Não tenho. Isso aí já era, é o passado. Né? Aí depois... Aí em 74 saí do Brasil, fui para a Europa. E lá foi uma boa, como eu cheguei na época, eu cheguei no momento certo, na época certa, no lugar certo, foi a minha sorte. Que foi a época em que em Paris a história em quadrinhos estava realmente explodindo, estava sendo a vanguarda. Cheguei no bom momento e tive sorte. Naquela época, muitas revistas estavam começando, cheguei e conheci um pessoal muito bom, que me deu boas dicas, tive bons contatos. Inclusive foi um desenhista daqui de São Paulo, um Alain Voss, filho de alemão e francês, que morou no Brasil desde a infância, que estava em Paris, que me entrosou com o pessoal lá, ele já estava lá há anos, e ele é francês de nascimento, e ele me entrosou com o pessoal lá. Então, em seguida, fui publicando ilustrações, história em quadrinhos, fazendo capa, fazendo pôster, capa de disco, e, poxa, tudo rolou bem. E foi uma boa. Aí, quando você decidiu vir para o Brasil para conhecer o Xingu?
Como é que foi? Isso já era um projeto seu? Aconteceu sem querer? Como é que foi isso? Não. Desde criança eu sempre gostei muito do mundo indígena, da cultura indígena, da cultura dos povos indígenas de todas das 3 Américas. Certo. Sempre curti essa, realmente foi a minha paixão de infância. Eu penso que talvez eu teria sido um bom sertanista. Mas o desenho, então, virei desenhista e a vida me conduziu nesse sentido. Mas eu já tinha estado na Amazônia, já tinha conhecido índios, mas índios mais ou menos índios aculturados. Então tinha aquele sonho, talvez ingênuo, infantil, não sei, de morar com um povo indígena que vivesse ainda de maneira autêntica. Aí comecei a cogitar disso, elaborar, a programar de realmente viver numa comunidade indígena. Eu estava morando em Moréa, uma ilha da Polinésia Francesa, pertinho de Tahiti, a 17 quilômetros de Tahiti. Tahiti não é Haiti. Aqui no Brasil, 99,9% dos brasileiros com quem eu falei pensam que Tahiti é Haiti, mas não tem nada a ver. Tahiti é no Oceano Pacífico, entre a Austrália e a Indonésia. Bom, então lá eu comecei a programar de conviver realmente com um pessoal indígena autêntico. E escolhi, na minha cabeça, os Mebengocre, Kayapó, conhecido no Brasil como Kayapó Metuquitiri, o pessoal do Ropni, conhecido no Brasil como Raoni, que é uma pessoa excepcional. É um índio verdadeiro que não baixa a calça para branco, que não baixa a calça para político de Brasília. É um índio que defende a cultura do seu povo, que afirma a identidade que eles têm. É um dos que ainda lutam pelo que sempre foi deles, a terra original deste país, que não é nossa. Somos invasores. Bom, então cheguei lá em 87. Durante 3 meses tentei conseguir com a FUNAI autorização oficial, não consegui. Fui para Brasília, continuei tentando, não consegui. E um dia o Ropni, o Raoni, chegou na FUNAI com 18 outros líderes caiapós. Falei, Raoni, eu gostaria de conhecer seu povo. Tá bom, pode vir. Vamos lá. Aí fui, numa boa. E foi uma experiência realmente fabulosa. Foram 2 meses, parece. Janeiro e fevereiro de 87. A gente viveu na aldeia, levei uma tenda de minha barraca. A gente instalou a barraca, vivemos lá numa boa, eu e a Anitta. E lá você já fazia desenhos do dia a dia da aldeia? Sim, eu dei para o pessoal lá, fazia retrato dos índios, e foi uma diversão, era muito bacana. A vida no mundo indígena é algo que o branco da cidade teria muita dificuldade de conceber, mesmo com todo essa aproximação psíquica e mental que eu sempre tive com o mundo indígena. Chegando lá, eu vi que tudo que eu tinha pensado antes era fantasia, que o mundo indígena é um outro mundo, é uma outra realidade, e eu posso dizer, muito mais equilibrada e harmoniosa do que a realidade que é vivida nas cidades, muito mais em harmonia com o universo. O pessoal das aldeias respeita o meio ambiente. Em geral, falo das aldeias que ainda vivem a vida tradicional. Sim. Claro, isso foi há 20 anos. Hoje eu sei que muita coisa já mudou. Não por culpa deles. Não é questão de culpa, é a questão que o sistema nacional, o poder dominante, o governo atual, gostaria de eliminar o indígena como ser humano, que é um obstáculo ao desenvolvimento econômico. Sim. O índio para o branco, para os empresários, para os políticos, é um obstáculo ao lucro. A terra onde vivem as tribos poderia ser fonte de renda para empresários, para madeireiras, para garimpeiros, O garimpeiro é só a mão de obra ali local, porque pois não é dele o quem lucro. ganha são os marajás das mineradoras. Bom, E os políticos? Claro. Política no Brasil, você sabe melhor do que eu. É bom para jogar no lixo
Mas vamos falar de coisa boa. Vamos falar então melhor. do Xingu. Então aí você conviveu com os índios, falou, agora eu vou fazer uma obra sobre eles. Vou colocar um personagem meu ali, como é que veio Não, o Viking? o personagem que participou dessa aventura é um personagem que existe há vários anos, eu já fiz vários livros com ele. E ele sempre vai num país, vive uma aventura num país, já esteve no México, já esteve nas Caraíbas, esteve em vários lugares. Inclusive tem duas aventuras dele na Amazônia, na Transamazônica, que eu percorri em 78. E quando eu voltei. Isso é aventura, hein? Percorrer a Transamazônica. Em 78 era, viu, meu irmão? De Ainda carro. hoje? Ainda é? Hoje eu não sei, mas Não, naquela época. ainda é. E vou te falar. Bom, o personagem já viveu vários, então aproveitei, joguei lá no Xingu e ele foi. Se deu bem. Se deu bem. Botou uma garota legal. Pois é. Pois é. Então, aí quanto tempo você demorou para conceber Xingu? Isso aí, vivendo lá, a coisa veio assim, no dia a dia, vendo os acontecimentos, vendo tudo que transcorria. Poxa, eu nem fiz esforço. Foi o reflexo do dia a dia. O reflexo que eu via do que eu vivia lá virou o roteiro da história. E aí você tentou procurar alguma editora no Brasil naquela época? Não. Já pensou direto? Eu não estava no Brasil. Eu vim no Brasil em 86, 87, me mandei, voltei agora. Sim. Então, terminei, fui na França justamente quando o Ropni esteve lá com o Sting, o Sting e o Jean-Pierre Dutilleux. Lembra? Fizeram uma volta ao mundo, uma turnê de visitaram 26 países, levantar a organização, levantou uma grana fenomenal. Utilizaram o Ropni e o Mecaron, que é o filho dele, teve lá, foi utilizado, mas tudo bem, não vamos entrar em detalhes, é outra história. Mas então eu fui lá porque o cara que fez o projeto, o Jean-Pierre Dutilleux, me convidou para desenhar uma história em quadrinhos sobre a aventura dele, do Sting, com o pessoal do Ropni. Foi uma ideia muito boa, mas quando eu vi a história de perto, eu preferi não participar. O roteiro não era seu? Não é questão de roteiro, não é questão disso. Quando eu vi tudo que está toda a engrenagem financeira por trás da coisa, eu preferi... Todo o interesse, né? Exatamente. Eu achei muito boa a ideia, mas preferi... Deixa eles verem isso, meu caminho é outro. Então a coisa rolou, e então, estando lá, eu propus a história em quadrinhos, e o pessoal da editora Vaisseau d'Argent, mesma hora, pegou e foi, valeu. Foi uma boa edição, bem impressa e tudo, qualidade, tudo foi excelente, vendeu muito bem, mas a editora dançou. Te expliquei por quê. Depois de um ano, durou pouco. A editora foi feita por dois desenhistas muito bons, um roteirista e um desenhista muito bons. Mas sabe como que é? Desenhista é bom para criar, mas não para para gerenciar projetos financeiros. E a editora dançou, mas para mim já era. Aí, então eu guardei os originais tudo lá e chegando aqui propus o pessoal da Devir e o Douglas falou, legal, vamos publicar. Tudo bem, a gente publicou. Todo o material, essa edição é a mesma que saiu lá fora ou tem páginas... não digo em texto, mas tem páginas que não estão aqui, ou aqui você acrescentou nesses 20 anos, você acrescentou algo? Eu vou te contar, o original eu tinha feito um livro de, creio, por volta de 80 páginas. Isso é um pouco excessivo. Em geral, os livros são 48, 56 ou 72 páginas. Então eu eliminei várias páginas para publicar na Europa. E até eu nem sei o que fiz. Então, nesse daqui, eu recuperei 2 páginas que não foram impressas na Europa e estão nesse. Mas agora eu ainda tenho outras. Talvez até se houver uma nova edição, até eu insira. Tem material para... Tem. Ou é possível fazer um Xingu volume 2? Sim. Atual. Exato. Sim. Claro que isso daí foi há 20 anos. Ele foi feito há 20 anos e foi feito para gringo ver. Foi publicado na Europa. Eu fiz pensando no público europeu. Certo. Então eu só traduzi para o português, é o que está aqui. Mas se eu fosse fazer algo hoje, seria uma outra visão. Seria dirigido diretamente ao público nacional.
Você tem sonho voltar para a mesma aldeia agora, ver como é que está? Eu estou com um projeto de visitar uma aldeia Chavante. Aqui em São Paulo, tive a sorte de conhecer um líder Chavante, que esteve aqui na casa de uma amiga, e ele me convidou para visitar o povo dele. Então eu vou, lá em Pimentel Barbosa, no Mato Grosso. E o Vic volta para lá também? Não sabemos, né? Vamos aguardar. Vamos ver. Eu sei que eu vou fazer uma história de 12 páginas para a revista Brasileiros. Que eles teriam. O diretor disse que ele gostaria de publicar Xingu. Ia publicar Xingu, ele falou, é muito longa, é uma revista que não é histórica. Ele falou, faça uma coisa mais curta. Eu falei, eu vou fazer uma história de 12 páginas. Já comecei, já fiz quase uma página. E desde que eu termine, antes de terminar, eu vou trazer e mostrar para o cara. Enviar para o web, claro, mais fácil. Tem um prazo para isso? Não. Para a gente ver essa história? Eu vou, inclusive, devia ter telefonado hoje para o Hélio, o diretor da revista. Não tanta atenção, nem me toquei. Olha, eu penso que daqui eu vou para o Rio, do Rio eu vou para a Bahia, relaxar, pegar onda, aproveitar o mar. Eu só estou precisando de viver o mar. Vivi 26 anos na beira do mar, lá no Tahiti. E agora estou aqui na região sudeste, só transando editor e tudo, 1000 transações, promoção e tudo, nem te conto. Você imagina. E agora estou a fim de viver o que eu gosto, aproveitar a vida, curtir o mar. Então, depois das suas férias, em 2008, quais são... Não, vai ser antes. Vai ser antes ainda? No fim do ano? Sim, antes. Eu vou fazer isso em novembro, dezembro. E novos livros? Que a gente pode ter esses livros todos que foram editados lá fora, traduzidos para o português? Você tem esse projeto? Isso depende do editor. Eu ainda não mostrei nada, não propus nada. Eu tenho um projeto no qual eu trabalho, é diferente. É documentário histórico, documentário etnológico. É um projeto sobre 12 etnias brasileiras, 12 tribos indígenas. E é um trabalho 100% documentário, é didático, documentário e etnológico e histórico. E isso eu não propus ainda. Já conversei com o Douglas, diretor da Devir, ele disse que gostaria de ver, que está interessado, mas vamos ver o que vai dar isso daqui para ver. Eu não arrisco nada, estou sondando qual é o mercado aqui no Brasil. Você tem ideia de tiragem? Isso daqui foi tiragem pequena. 3 mil? 4 mil. Para o Brasil parece que é normal. Inclusive me disseram que é mesmo muito boa. É uma edição, uma venda de 4 mil é uma venda boa. Hoje em dia, para a atualidade brasileira. Mas para desenhista não dá para viver. Sim. Para mim viver de quadro, não dá. Se eu fosse viver disso, não. Vocês pensam em essa obra ir para as escolas públicas? Você vir como material paradidático? Olha, para mim seria interessante. Agora, eu não sei das possibilidades. Seria bom, porque agora, isso daí é o pessoal da Devir, da editora, que deve transar. Eu não sei. Para mim seria interessante, claro, né? Poxa, que se o governo compra, eu penso que é uma boa transação, né? Sim, aí a tiragem vai para uns 30 mil. Pois é, e aí já começa a ser Estamos falando de gente grande, né? Isso é mais interessante. E como estamos falando de quadrinhos, o que você lê de quadrinhos hoje em dia? Atualmente eu não leio mais, minha leitura é natureza. Olha, eu te vou dizer, quando eu era criança, tudo que eu via de quadrinhos, comprava. Tinha tudo que existia no Brasil, desde Tarzan, gibi, história de terror, edição maravilhosa, tudo que era quadrinho, adorava quadrinhos. Na Europa era a mesma coisa, eu tinha tudo de todos os países, como os Estados Unidos, Europa. Olha, cheguei num ponto e, poxa, sabe o que acontece? Quando eu leio, eu acho que a linguagem em quadrinhos é genial. Agora, eu não tenho mais paciência de ler essas histórias em quadrinhos baixo astral que o pessoal desenha. É isso aí que eu vou dizer. Eu olho, o pessoal desenha, eu vi no Brasil, tem desenhista muito bom, vi pessoal jovem que desenha muito bem, pessoal que tem talento, que desenha, que sabe elaborar história em quadrinhos, que sabe dar movimento, dinâmica e tudo, mas, infelizmente, estão copiando estilos de super-heróis norte-americanos, copiando mangá japonês e
sempre aquela mentalidade, o gringo, faz ele copiar o gringo porque é melhor. Poxa, não é nada disso. Olha, pessoal, morei mais da metade da minha vida, talvez 60% da minha vida, fora do Brasil. E vou dizer, o estrangeiro não é nada mais feliz do que o brasileiro. O europeu, apesar do conforto material, é muito mais infeliz do que o povo brasileiro. Claro, existem exceções, mas o europeu em geral não sabe nem sorrir. O europeu, apesar de ter conforto, ter meios materiais e tudo, é muito desequilibrado, é muito depressivo, é um pessoal, claro, eu não estou generalizando, tem exceções, mas é um pessoal muito triste. E o brasileiro, apesar de todos esses problemas que existem aqui, violência, criminalidade, tudo, o brasileiro sabe rir, sabe brincar, sabe se divertir, sabe viver com um certo gosto pela vida e com um certo entusiasmo que o europeu carece muito. Então, eu digo, pessoal, não entrem numa de copiar gringo, criem o que é autêntico aqui neste país, sejam autênticos e, por que não, criar coisas positivas. História em quadrinhos poderia veicular, ser um meio de transmissão de soluções para os problemas, um meio de transmitir positividade, transmitir amor, beleza, bondade, felicidade, harmonia, o que é positivo, o que ajuda o ser humano a ser feliz, a estar em equilíbrio, a estar afinado com a harmonia essencial do universo. A vida é isso aí, a vida é ser feliz. Nós estamos aqui neste planeta para ser feliz, estamos aqui para ser seres felizes, para ser seres completos. E por que não ser autêntico? Essa civilização atual vive a aparência. Agora, aparência, meu irmão, não está com nada, o negócio é ser. Estamos aqui para ser autêntico. Ser significa ser o que nós somos, vibrar, viver a vida real, a vida verdadeira. Essa vida que a gente viu, eu vejo aqui nas cidades, olha, me dá pena de ver as pessoas aqui vivem, se massacram, se esmagam, tentam cada um ser o melhor, o mais forte, mas não está com nada. O negócio, a gente está aqui para estar em paz. É muito melhor ter um amigo do que ter alguém que você é melhor ou mais forte. A gente está aqui para viver em harmonia, para estar equilibrado, para ser bem consigo mesmo, bem com o próximo e, por que não, fazer ao próximo o que gostaríamos que fizessem conosco. É uma lei da vida que só dá resultado positivo. Eu sei porque eu aplico e isso me traz resultados realmente maravilhosos. E as tribos indígenas te ensinaram muito disso? Aprendi muita coisa com os povos indígenas, no sentido da percepção que tudo é vivo, tudo tem vida. O civilizado se esqueceu, mesmo que uma planta vive e vibra, uma planta é um ser vivo, um animal vive, sente, tudo é vivo, o ar vibra. O ser humano das cidades, da civilização, se esqueceu que a vida tem alma. Se esqueceu o que é essencial em nós mesmos, não é a aparência, não é o intelecto, não é o que a gente pode conquistar materialmente. O essencial é a harmonia, o essencial é que a alma possa evoluir rumo à consciência perfeita. Estamos neste planeta para ser felizes, para ser positivos, para gerar ao torno de nós mesmos um mundo de paz, de harmonia, de beleza, de bondade, de verdade e de perfeição.
Não digo que nós podemos ser perfeitos aqui, podemos evoluir progressivamente rumo a um estado de perfeição absoluta, que é a meta deste universo no qual vivemos. Todos os mundos que compõem o universo, olha pessoal, o planeta Terra é um dos planetas mais retrógrados e atrasados de todo o universo. Existem aproximadamente entre 6 a 7 trilhões de mundos habitados no universo. Isso, no momento, isso vai aumentar, que progressivamente mundos chegam num nível de suportar a vida e seres vivos começam a surgir, como no planeta Terra, um planeta que a ciência já se tocou que tem mais de 4 bilhões e meio de anos, e na época do Cristóvão Colombo achavam que tinha só 6 mil anos. Pois é, e a ciência hoje não está muito adiantada. Daqui a 100 anos vão se tocar que o universo tem muito mais mundos habitados e muito mais evoluídos que o nosso. Mas hoje a gente já está na época da Inquisição, então tem que ir devagar. A gente tem que ir com calma, que esse nosso planeta ainda está numa época bem primária, bem primitiva. Só não se usa mais a marreta, o osso para bater no outro, mas se usa assim, bombas neutrônicas e tudo que... O efeito no fim é o mesmo, é dominar pela violência. Olha, o problema é o seguinte, é só pensar, pessoal. O problema essencial do ser humano se resume em 3 coisas. Primeiro, falta de consciência. Segundo, egoísmo e orgulho. São a base de todos os problemas do planeta Terra. O orgulho, eu sou melhor, eu sou mais forte, eu domino. O medo, que é decorrente do orgulho, e o egoísmo. Isso é meu, não dou pro... Poxa, isso cria todos os conflitos que a gente vê. Olha o resultado, olha o que está em volta da gente, né? Muralhas e cimento. Pois é, e é tão simples ser simples, né? Olha, quem é que pode dar um raio de sol, um céu azul, o voo de um pássaro, o perfume de uma flor? Quem pode criar isso? Isso está em torno da gente, são os presentes mais lindos do mundo e não custam nada. Eu sei porque eu vivo isso, é o que me traz feliz. Eu não vejo televisão desde que era criança. Não tenho tempo nem saco. Minha televisão é a natureza. Não digo, a televisão é um meio que poderia ser maravilhoso para comunicar coisas evolutivas, a gente pode dizer evolutivas, ao público. Mas eu vejo que a televisão no Brasil, os mídias no Brasil guardam o povo num clima de medo e insegurança. Isso é mais fácil. O poder dominante quer que os cordeirinhos tenham medo para dominá-los melhor. O pessoal não só, eu vejo os desenhistas não se tocam, que estão sendo manipulados pelo poder da televisão, que controla, é uma máquina de lavagem cerebral, que controla o cérebro dos humanos e os condiciona a serem burros. O ser humano considerado inteligente no nosso planeta, em geral, usa de 6 a 8% das capacidades cerebrais. O intelecto, que é considerado a inteligência, é ridiculamente restrito. O intelecto representa 10% no máximo das nossas faculdades cerebrais. Além do intelecto, aí você começa a despertar telepatia, começa a despertar percepção extrasensorial e começa a utilizar os 90 e poucos % que estão em estado latente. A gente está aqui para acordar, para ser desperto, para ser simplesmente um ser humano normal, ou seja, 100%. Mas a nossa educação, nossos pais não nos educaram de maneira conveniente, eles foram educados de maneira errônea pelos nossos avós e assim por diante. E hoje a gente recolhe os efeitos de tudo isso. Eu, inclusive, me entrevistaram esses dias pela internet e perguntaram: você não coloca as suas histórias? Eu falei: olha, quando eu tinha 28 anos, eu desenhei um livro inteiro no qual o personagem é esse idiota aqui. Olha, hoje me dá até vergonha, mas eu era imaturo, então desenhei eu mesmo, vivendo aventuras. Poxa, foi legal, mas hoje eu estaria a ver, eu não faço mais, já era. Mas olha, e a gente
todo mundo, mesmo, não importa qualquer deles, quando desenha, inconscientemente ele projeta uma parte do inconsciente pessoal. E eu não sou exceção. Eu penso que no que eu desenho, uma boa parte é o que eu vivo. É natural, a vida é isso aí, né? E como foi receber o prêmio HQ Mix de mestre do quadrinho? Surpresa total? Total. Olha, quando eu recebi um e-mail, poxa, isso não é piada, não? Eu enviei o e-mail, vocês estão brincando, é verdade? Não, é real, pô, legal, aí fui. Mas você já sabia que estava sendo indicado? Não. Olha, Nem não, sonhou. nem cogitava, para mim é um outro universo. Eu acabei de chegar no Brasil, vim em São Paulo, nem me lembro para quê. Vim em São Paulo, fui visitar as editoras, conhecer as editoras aqui e voltei para Mineral de Bar, minha família. E recebi um e-mail, você foi condecorado, não sei, com o HQ Mix. Pô, para mim era o que é isso? Vocês estão brincando, não? Porque, poxa, eu tive um prêmio nos Estados Unidos, foi um livro, foi publicado, foi escolhido em não sei quanto, entre 1.100 livros como a obra multicultural, não sei o quê. Foi legal, mas, poxa, isso foi um livro, então, mas aqui eu não fiz nada, não fiz o menor esforço, então você foi assim, foi uma surpresa, foi legal, né? Muito bem. Foi uma boa. Então, este é Sérgio Macedo, que está lançando Xingu pela editora Devir. Obrigado, Sérgio. Fala, irmão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.